Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel, capítulo 6. O nosso tema de hoje é Daniel na cova dos leões, que talvez seja a parte mais famosa do livro de Daniel. No capítulo 6, versículos 17 a 24. Lemos assim: E uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que, no tocante a Daniel, nada se mudasse. Depois, o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou ao romper do dia, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. E o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Esse é o nosso texto de hoje. A gente lembra que na semana passada, o texto se encerrou com uma nota de esperança. Quando o rei disse a Daniel: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E então pegamos daí e vemos o que aconteceu depois. E o que aconteceu depois foi impressionante. Não é, queridos? A primeira coisa que a Bíblia fala para a gente aqui nesse texto é que o rei não conseguiu dormir. Já era noite quando Daniel foi jogado na cova dos leões, porque o rei tinha trabalhado durante todo o dia tentando evitar que aquilo acontecesse, mas o rei havia se tornado uma vítima da sua própria vaidade, e uma vítima da lei dos medos e dos persas, que estabelecia que um documento assinado não poderia ser revogado nem pelo próprio rei. Aquele homem voltou para sua casa. A Bíblia diz que foi colocada uma grande pedra sobre a entrada da cova, e que também foi colocado o selo para que ninguém pudesse remover aquela pedra. E então ali o rei voltou para o palácio. E o texto sagrado nos diz que ele passou a noite em claro. É o que está escrito aqui no versículo 17. No versículo 18. O rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. É possível que tenha sido a pior noite da vida daquele rei. Ele estava consumido pela culpa, ele estava consumido pelo remorso, e então aquelas
frivolidades com as quais os reis se entretinham, a comida farta, o banquete, os músicos, as festas, tudo aquilo perdeu a graça, perdeu o gosto. A Bíblia diz que o rei jejuou. Quando quiseram trazer alguns músicos, ele disse, não quero saber disso. E o rei deitou na sua cama. Eu fico imaginando que cama de rei deve ser um espetáculo. Penas de ganso no colchão. O cetim e a seda são ali o lençol. Mas por mais confortável que fosse a cama, ela parecia ser feita de pregos. E o rei virava de um lado para o outro, pensando assim, o que estará acontecendo com Daniel? Irmãos, foi a pior noite da vida daquele rei. A Bíblia diz que ele não pregou o olho. Enquanto isso, como estava sendo a noite de Daniel? Às vezes, a gente usa uma expressão assim, dorme com os anjos, não é? Era exatamente o que Daniel estava fazendo. Porque ali, na cova dos leões, o Senhor havia enviado os anjos e Daniel estava dormindo. Enquanto o rei tinha uma noite muito ruim, Daniel tinha uma noite muito boa. Porque para você ter uma noite boa, não é uma questão de onde você está, é uma questão de com quem você está. Há um verso lá em Isaías, a gente já pode passar o próximo slide. Há um verso lá em Isaías que nos diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus não faz o óbvio. O óbvio seria pensar que quem está em um quarto de palácio está bem. E quem está numa cova de leões está mal. Mas Deus diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Confie em Deus, porque Ele sabe o que faz. E não inveje a situação do outro. Não inveje o palácio do rei ou as suas roupas finas, porque quem estava feliz mesmo naquela noite era o profeta na cova dos leões. No dia seguinte, o rei Dario correu até a cova, não é? O texto diz, e agora estamos no versículo 20, que o rei se levantou ao romper do dia, ele estava só aguardando isso. Quando os primeiros raios de sol surgiram lá longe, o rei já pulou da cama, ele não tinha conseguido dormir mesmo. Colocou os seus sapatos e chamou os seus guardas e correu em direção à cova. O que será que aconteceu? Que suspense! O rei se dirigiu ali para a cova dos leões. A Bíblia diz que ele foi com pressa, foi correndo. Chegou ali à cova, mandou que tirassem a pedra. Você precisa lembrar que ainda estava tudo muito escuro. Era de madrugada. O sol ainda não havia iluminado todo aquele lugar. Dentro da cova deveria estar mais escuro ainda. O rei não podia ver o que estava acontecendo, ou o que tinha acontecido lá dentro. E por isso, com voz triste, ele disse, ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. O rei demonstra sim ter alguma esperança. Mas meus irmãos, minhas irmãs, quanta esperança! O rei chamou por Daniel, mas será que ele esperava que viesse uma resposta lá de baixo? Talvez não. Talvez fosse 1% de esperança. Ele sabia que humanamente falando era impossível. Ainda assim, ele foi até a cova dos leões e chamou por Daniel. Quando a gente para pensar,
há alguma semelhança entre essa experiência do rei Dario e a experiência daquelas mulheres que na manhã de domingo foram até o túmulo de Jesus. Aquelas mulheres, Maria Madalena e outras mulheres, foram ainda muito cedinho, diz a palavra do Senhor. O dia não havia rompido completamente, elas foram muito cedo. E elas estavam muito tristes. O objetivo daquelas mulheres era levar perfumes para colocar sobre o corpo de Cristo, algo que elas não tinham podido fazer na sexta-feira, porque tudo aconteceu muito rápido e o sábado ia ter início. No sábado elas não podiam fazer, então no comecinho do domingo elas foram até o túmulo de Jesus, mas encontraram a pedra removida e os anjos, olha os anjos de novo aí, dizendo, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então, de certa maneira, aquela experiência envolvendo o rei Dario e o profeta Daniel foi uma amostra grátis, foi uma pista do que iria acontecer depois em uma escala muito maior, na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem interessante essa parte da história. Bom, eu não sei se o rei ficou assustado, mas o fato é que saiu uma voz lá de dentro da cova, versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel responde ao rei, que certamente, por mais que tivesse esperança, deve ter ficado surpreso, para não dizer assustado, com a resposta que vinha ali da cova. E o que Daniel respondeu? O que ele disse? 3 coisas. Primeiro, eu estou bem. Fique tranquilo. Daniel imaginava certamente que o rei estivesse se sentindo culpado. Aliás, você reparou que a Bíblia fala que o rei chamou por Daniel com voz triste. Daniel sentiu a tristeza na voz do rei e tratou de tranquilizar o rei. Eu estou bem. A segunda preocupação de Daniel foi dar toda a honra e toda a glória a Deus. Eu estou bem, mas não é por minha causa, é por causa de Deus. Quantos aqui estão bem hoje à noite? Você está bem por causa de quem? Por causa de Deus. Então a gente precisa ter sempre esse reconhecimento, humildade e fé. Rei, eu estou bem. Por quê? Porque Deus enviou o seu anjo. E o anjo fechou a boca dos leões. Por isso que a gente pode falar que o Daniel dormiu com os anjos. Porque ele estava tranquilo, os leões estavam ali, mas o anjo estava também, e Daniel tinha essa segurança. A terceira coisa que Daniel quis falar foi, olha rei, eu não cometi nenhum pecado diante de Deus, e eu também não cometi nenhum pecado contra o Senhor. Porque você se lembra, quando os inimigos de Daniel o acusaram, ele foi acusado de traição, não é? Capítulo 6, versículo 13. Responderam ao rei, os inimigos de Daniel, e disseram, este Daniel, que é dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Daniel foi acusado não apenas de não fazer caso da lei, o que era verdade. Da lei ele não fez caso mesmo não, passou por cima na boa. Mas ele foi também acusado de não fazer caso do rei, de desrespeitar o rei, ofendê-lo, talvez até conspirar contra o rei.
E Daniel quis deixar isso bem claro. Primeiro, eu estou bem. Segundo, eu estou bem por causa de Deus. Terceiro, eu não cometi nenhum ato de insurreição, eu não agi com má fé, eu não conspirei contra o Senhor. E ficou provado naquele momento que Daniel era inocente e que as acusações que pesavam sobre ele eram caluniosas. Muito bem. Isso nos faz lembrar o que está escrito no Salmo 34, verso 19. Vamos ler juntos? Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Amados, o justo tem aflições. O justo enfrenta os seus leões, mas Deus dá livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, o que aconteceu? Para terminar, o rei Dario puniu os acusadores. O rei deu ordem, verso 24, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então não deu para ninguém falar que foi sorte do Daniel. O Daniel caiu na cova num dia que os leões estavam sem fome. Então, por isso que não aconteceu. Pelo contrário, a Bíblia diz que o povo ainda estava no ar e os leões já estavam devorando. A gente fica um pouco chocado nessa parte da história pelo fato das famílias terem sido lançadas na cova junto com os conspiradores. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, esse era o costume no mundo antigo. Não era o costume em Israel, porque Israel tinha a Bíblia, tinha a palavra de Deus. E na Bíblia, na lei de Moisés, estabelecia que o pai não morreria pelo pecado do filho e o filho não morreria pelo pecado do pai. Isso era algo que só acontecia em Israel. A responsabilidade era individual. Os pais não eram punidos pelo erro dos filhos e os filhos não eram punidos pelo erro dos pais. Isso em Israel. Mas em todos os povos vizinhos, o costume era esse. E tinha até uma razão para isso. Geralmente se matava a família toda para que depois não houvessem gestos de vingança. Então, quando o rei matava um inimigo, ele matava o inimigo e a família toda, para que mais tarde ninguém viesse para vingar. Era algo terrível. Então, ainda que essa parte da história nos choque, ela está de acordo com os costumes dos pagãos daquela época. Os inimigos que foram lançar calúnia contra Daniel, na verdade trouxeram sofrimento sobre eles e sobre as famílias deles. E essa é a história. O que a gente aprende com essa história? Pelo menos 3 lições. Vamos a elas. Primeiro, todos temos os nossos leões a enfrentar. Desculpa, eu não li esse texto, né? Pode voltar, vamos ler juntos? Pode voltar. Vamos ler juntos este verso, Isaías 54, 17. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Aqueles caluniadores moveram as suas línguas contra Daniel, mas os condenados foram eles, como nos diz o Senhor na sua santa palavra. Muito bem, irmãos, o que é que nós aprendemos com essa história? Pelo menos 3 lições. A primeira, todos temos os nossos leões a enfrentar. Às vezes, até usamos aquela expressão, tenho que matar um leão por dia. O Daniel tinha vários leões na cova. E talvez você tenha vários leões na sua vida também, que você tem que enfrentar. E o curioso é que os nossos leões têm nome. Alguns têm até sobrenome, endereço e CPF. Mas às vezes o nome do leão que a gente tem que enfrentar é doença,
Ou o leão que a gente tem que enfrentar é uma perseguição. Ou o leão que a gente tem que enfrentar é uma crise familiar. Mas não devemos temer. Lembra daquele versinho? Muitas são as aflições do justo. E talvez pudéssemos parafrasear e falar, muitos são os leões que o justo tem que enfrentar, mas de todos o Senhor o livra. Segunda verdade, a fidelidade do servo de Deus é determinante para a sua vitória. A gente viu que não era qualquer pessoa que ia cair naquela cova e os leões não iam atacar. O próprio Daniel disse, rei, Deus mandou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões, porque não foi achada em mim inocência diante dele. Nós precisamos entender isso, que Daniel viveu essa experiência de livramento porque ele era um servo fiel. Então nós também precisamos ser servos fiéis ao nosso Deus. Isso será determinante para que quando chegar o momento da prova, a gente se sagre vencedor. Terceira verdade, sempre podemos contar com o cuidado de Deus. Meus irmãos, eu acredito que, no final das contas, o mais importante não é onde você está, mas com quem você está. O rei Dario estava em um palácio, mas não dormiu a noite toda. A culpa, o remorso, o roíam como um verme e roubavam a sua alegria e a sua paz. Embora estivesse cercado de luxo e riqueza e de todo o poder, um homem triste. Daniel, no pior lugar imaginado, uma cova, o antro dos leões, o covil da fera, dormia com os anjos, porque o Senhor era com ele. Então não é onde você está, é com quem você está. E, irmãos, vamos lembrar disso. Deus é fiel. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude a tomar posse dessas lições preciosas para a nossa vida. Quarta-feira que vem, a gente termina o capítulo 6, falando sobre Daniel 6, de 25 a 28, o Deus de Daniel. E terminando o capítulo 6, a gente termina também a primeira parte do livro, que são as visões, as histórias, para entrar na segunda parte, que são as visões.